Quando você imaginou que Cristiano Ronaldo, Benzema, Sadio Mané, Firmino, até mesmo o técnico Jorge Jesus, dentre muitas outras grandes estrelas, iriam parar na Liga Árabe? Os clubes árabes chegaram com tudo nessa jornada de transferência, contratando grandes estrelas da Europa, com salários altíssimos, um marketing impecável. Mas me diz aí, a Liga Árabe pode dominar o futebol mundial? Sim? Segue aí no vídeo que eu vou explicar para vocês como. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal 00. Eu me chamo Matheus e hoje teremos o nosso vídeo especial sobre o domínio árabe no futebol atual. Eu irei explicar para vocês e fazer vocês entenderem como é possível a Arábia tentar rivalizar com o futebol europeu. Nos últimos anos, os países árabes, mais especialmente a Arábia Saudita, vem ganhando destaque no cenário do futebol mundial. Nesse vídeo, a gente explora também as grandes contratações feitas pela Liga Árabe, a ambição de trazer astros em seus auges, o controle financeiro exercido pelo governo e a estratégia secreta para dominar o futebol. Alguns anos atrás, no final da década de 80, início dos anos 90, o Japão tentava contratar astros, tanto do futebol brasileiro como do futebol europeu, para encerrarem suas carreiras jogando lá. Assim, tentar desenvolver um esporte pouco conhecido e praticado no país. Depois, foi a vez de nós vermos a China, com seu montante de dinheiro quase infinito, atraindo jogadores pelos salários. Liga sem competitividade, totalmente atrasada e sem nenhum marketing ou visibilidade. Isso sem contar que muitos astros do futebol iam para esses dois países, tanto eles como os Estados Unidos, para encerrarem suas carreiras. Era muito comum a gente ver astros voltando para seus países de origem também, para encerrar a carreira de um jeito mais bonito, digamos assim. Porém, o mundo parou quando Cristiano Ronaldo simplesmente anuncia sua saída de um gigante europeu chamado Manchester United, conhecido por seus grandes títulos, por jogar numa liga totalmente competitiva e estar sempre jogando contra os maiores clubes do mundo, disputando os campeonatos mais importantes que existem. Então, você tenta entender como um astro desse conseguiu largar esse futebol tão grande para ir jogar na Liga Árabe. Lembrando-se que Cristiano Ronaldo já não é mais nenhum garoto, já construiu sua vida financeira. Cristiano Ronaldo também, ao longo de sua carreira, foi várias vezes o atleta mais bem pago da história. Inclusive, atualmente, ele é o atleta que mais recebe salário no mundo. O que então teria feito Cristiano Ronaldo optar por ir para a Arábia? E como explicar a ascensão árabe, com todos esses craques saindo do futebol europeu, onde tem o máximo de competitividade, e preferindo a Liga Saudita? Os 4 grandes clubes locais, sendo eles o Al Ahly, o Al Nassr, o Al Hilal e o Al Ittihad, investiram até o momento mais ou menos 225 milhões de euros, ou mais de 1,1 bilhão de reais. Com o objetivo de se tornar o novo foco do futebol mundial, o Fundo de Investimento Público PIF, estatal da Arábia Saudita, supervisionada pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que assumiu a presidência desses 4 clubes e, como resultado, essas equipes têm uma fortuna para gastar tranquilamente nos próximos anos. A própria família real da Arábia Saudita tem o propósito de aumentar a receita da liga profissional, levando a quase $500 milhão. Isso tudo até 2030. Somente nessa última janela, o clube Al Hilal investiu cerca de 128 milhões de euros na aquisição de suas 3 contratações até o momento. 55 milhões de euros para retirar o meia Rúben Neves, português que jogava no Wolverhampton, da Inglaterra, maior contratação da liga até o momento. O clube também dirigido por Jorge Jesus, que investiu outros 40 milhões de euros no meia sérvio Milinkovic Savic, contratado junto ao Lazio. Outro clube que entra na lista dos que mais gastaram até agora é o Al Nassr. Após conseguir convencer o astro Cristiano Ronaldo a embarcar nesse projeto árabe, o time voltou a investir nessa janela, pagando 25 milhões pelo francês Fofana do Lens. Além disso, o time ainda contratou o meia croata Brozovic, destaque da Inter de Milão, vice-campeão da Liga dos Campeões, por 18 milhões de euros, além de também contratar o brasileiro Alex Telles, que deixou o Manchester United por 7 milhões de euros. E todos esses nomes são só alguns, a lista é longa, e com certeza
você vai querer saber todas. Aqui está, um por um. De todos os jogadores que até o momento estão fechados e estão já atuando no futebol árabe, com isso tudo, queremos entender a que ponto o governo árabe está disposto a fazer para se tornar um novo foco no futebol mundial. E isso não vale só para a contratação de jogadores, e sim para a audiência. Mora aí a grande dúvida. Será mesmo que com todo esse investimento e todos esses grandes jogadores, a Liga Árabe busca apenas visualização? Apenas ter mais audiência? Totalmente diferente do que aconteceu com os Estados Unidos, Japão e China. A Arábia ela não busca atrair os astros em final de carreira, ou que estão em baixa, mas tem um grande futebol. Eles enfatizam os astros nos seus auges, os mais badalados, os mais concorridos, mostrando grande ambição e vontade de competitividade. Podemos entender o plano oficial da Arábia, tentando todas essas contratações, oferecendo salários exorbitantes, até mesmo para jogadores como Mbappé, jovem, com a carreira toda pela frente, um caminhão de dinheiro. Essas contratações têm impulsionado o nível de jogo da Liga Árabe. Você vê claramente uma diferença técnica antes e depois de todos eles chegarem. Isso é óbvio porque são jogadores de primeiro escalão, entrando no nível técnico muito abaixo do que eles estão acostumados. Então eles decidem não diminuir seu ritmo de jogo. A gente consegue ver claramente nos últimos jogos bastante competitividade e vontade de ganhar. O problema que isso gera para todos são o êxodo da competitividade que gera na Europa. Ou seja, a Europa perde grandes craques atuais que estão em visibilidade para a Arábia. Isso tanto quanto distribuição de visualização e transmissão, tanto quanto engajamento. Você vê claramente os clubes árabes ganhando cada vez mais e mais seguidores nas suas redes sociais. Isso também gera uma nova visão sobre todo o esporte árabe. Essa nova visão tem o nome Sport Washing. O que significa o termo Sport Washing? Nada mais é que o governo árabe e todos os seus governantes querem por meios do esporte, e não é qualquer esporte, o esporte mais desenvolvido e mais famoso que temos no mundo, o futebol. Ele não detém esse título à toa. Copa do Mundo, Champions League, Olimpíadas movimentam audiências inigualáveis com qualquer outro esporte. A gente consegue entender o quão grande o futebol é a partir desses números. Nós também conseguimos entender a real intenção da Arábia Saudita. Totalmente diferente do que aconteceu com os Estados Unidos, Japão e China. A Arábia ela não busca atrair os astros em final de carreira, ou que estão em baixa, mas tem um grande futebol. Eles enfatizam os astros nos seus auges, os mais badalados, os mais concorridos, mostrando grande ambição e vontade de competitividade. Então, a partir desses números, também conseguimos entender a real intenção da Arábia Saudita. Sport washing nada mais é que um termo em inglês para explicar o que seria praticamente uma lavagem esportiva. Sport washing nada mais é do que limpar a visão que o mundo tem sobre aquilo através do esporte, independente de qual seja ele. Na questão atual, estamos falando da Arábia no meio do futebol. Clubes como PSG, Newcastle e Manchester City, atual campeão da Liga dos Campeões, são os grandes exemplos de como a Arábia será vista pela nova geração. Não mais como nós víamos antigamente, e se explica o porquê de tantas contratações. A Arábia nada mais quer do que ser vista como um grande local, bonito e agradável para todos. Sabemos que não é a realidade. Muito se foi falado durante a Copa que aconteceu lá em 2022, de mortes durante a construção, trabalho escravo e muitos outros problemas que eles tentam esconder através do futebol. Além disso, você conseguindo mudar toda a visão de um planeta sobre você, é muito mais viável você conseguir comercializar. Como assim? A Arábia hoje é uma das maiores detentoras de petróleo do mundo. Muito mais fácil negociar tendo boas visões sobre você do que péssimas. Ou seja, o governo árabe viu uma alternativa totalmente viável se envolver financeiramente dentro dos principais clubes da liga, apresentar o fundo de investimento do governo para, sim, elevar o futebol local. Imagina você ter todo o dinheiro do mundo para montar no que você quiser, poder fazer o que você quiser. É assim, a Arábia simplesmente está fazendo dessa forma. E eu questiono você, isso é bom para a gente, para a Arábia, para todos?
Vale lembrar também que a Europa tenta fazer isso há muitas décadas, sempre levando todos os grandes craques desde pequeno para a Europa, oferecendo salários inimagináveis, totalmente fora da realidade dos clubes sul-americanos. Mas mesmo assim, não vemos isso como um lado ruim. Ou seja, o jogador está indo lá melhorar seu futebol, uma infraestrutura melhor, ganhar mais dinheiro e dar mais bem-estar para sua família. Não é isso? Se a gente parar para pensar desse jeito, a Arábia também não tem problema nenhum em fazer o mesmo que a Europa fez. Vale lembrar que o futebol em si já tem muitos problemas com corrupção, tanto na Europa como na Arábia. Após CR7 chegar na Liga Árabe, todos os outros grandes craques também foram. Além dos valores, você saber que um dos melhores jogadores da história está jogando nesse futebol, também te dá vontade de jogar lá, também te dá vontade de conhecer. Isso aumenta muito a visibilidade e você sabe que você vai poder ganhar muito assim. Porém, você perde muita visibilidade de mercado e muito difícil você conseguir voltar a atuar nos grandes clubes da Europa, onde cada vez os talentos rapidamente vão se tornando realidade. Agora, a gente precisa entender, à medida que o mercado árabe continua a investir no esporte, o futebol se torna cada vez mais globalizado, reunindo talentos de todo o mundo para jogar num lugar totalmente desconhecido. Conclusão: CR7 escolheu um desafio, está ganhando muito dinheiro com isso. Outros jogadores seguiram seu foco. E agora nós temos uma grande liga para nós telespectadores acompanhar. Acompanhar não só o desenvolvimento dessa tendência no mundo do futebol, mas também entender e se informar um pouco mais sobre o domínio árabe no futebol atual. Bom, esse foi o nosso vídeo no canal 0x0. Meu nome é Matheus. Muito obrigado por continuar até o final desse vídeo. Foi um prazer tê-lo como nossa audiência e espero que continue aqui conosco. Nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever e ativar o sininho de notificações para saber quando vai sair nosso próximo vídeo. Tchau, tchau e até logo.